Olá, meu nome é Lino Madi, sou Head do Centro de Excelência da SAP na América Latina e vou ser o guia de vocês hoje nessa apresentação de como reduzir os custos dos mainframes e extrair mais benefícios dos seus dados, né? Contextualizando rapidamente o mainframe, plataforma que surgiu em meados dos anos 40, mas que muitas de suas características ainda permanecem, mesmo depois de muitas atualizações, modernização de toda essa arquitetura, né? Mas é uma plataforma muito confiável, muito robusta, obviamente, é, principalmente focada em ambiente de missão crítica, que eu tenho que ter 100% de disponibilidade dessas aplicações, né? E só que os custos dessa aplicação são muito altos, né? Tanto de aquisição quanto manutenção, sustain, então acaba sendo um contexto de custos muito alto. E os projetos atuais demandam muita flexibilidade das plataformas. Quando a gente olha para uma necessidade de sandbox, produzir um sandbox para um determinado projeto, expor esse dado para um processo de inovação, para uma competição de data science, para uma exploração num projeto de inovação interno que a gente pode ter na organização, o ambiente mainframe não se destaca nesses princípios, né? Os princípios de design do mainframe não foram concebidos pensando nesse ambiente moderno de inovação, de flexibilização. Então, a gente, olhando um pouco sobre esses desafios que a gente tem no ambiente mainframe, eu procurei citar alguns deles, né? Acho que um dos principais quando a gente olha para as universidades, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um currículo que vai ensinar para um estudante ou para um curso de MBA, o que seja, técnicas de exploração de ambientes em SIX, em Visan ou Adabas, né? Muito improvável que você busque isso. Você vai acabar vendo muito de Python, você vai acabar vendo MongoDB, você vai para algumas universidades que já ensinam HANA, por exemplo, né? Então, num contexto, SQL, etc., né? Então, num contexto de formação, é muito difícil encontrar. O outro é que a população que conhece mainframe está num processo de aposentadoria, né? A gente teve o auge do mainframe aí nos anos 70, anos 80, e agora todo um novo ambiente e os novos recursos que aparecem no mercado não estão buscando essa habilitação, né, via de regra. Quando a gente olha esses aplicativos criados em mainframe, eles não foram concebidos para entregar agilidade, eles foram concebidos para entregar throughput e missão crítica em cima de robustez, né? Então, a gente olha para esse contexto, ele também não vai entregar flexibilidade, o que torna muito difícil inovar e se adaptar a novas demandas, a novos cenários, né? E que nos leva a um time to market muito longo. Então, do momento em que eu tenho uma demanda de transformação para explorar um dado novo, um cenário novo, ou até mesmo explorar de uma forma nova um dado que já existe nesse ambiente de mainframe, eu acabo tendo um tempo de entrega do projeto e atendimento da demanda muito longo. Tá? Então, acho que esse contextualiza um pouco os problemas gerais aí do mainframe. E olhando para o mundo dos nossos clientes, eu vou citar o Deutsche Bank, né, com palavras aí do John Cryer, que é o CEO aí do banco lá na Alemanha. Então, ele comenta que os processos do banco são muito ineficazes e a TI está desatualizada com ambientes aí de algumas décadas, né? E que o custo dos desenvolvimentos, o custo da inovação, o custo de novos projetos em cima de hardware e software, quando a gente olha para um ambiente de mainframe, né? Eram muito altos. Então, eles buscaram SAP, eles buscaram já visando algum projeto em cima da plataforma do HANA, e com isso, eles fizeram o projeto e além de, na conclusão do projeto, não ter processos batch, né, o banco possui um conjunto muito mais moderno de ferramentas e que permitiu que eles desenvolvessem uma API para uma nova aplicação de conta corrente, para a conta de cliente deles. Agora a gente vai falar um pouco sobre os casos de uso e arquitetura de referência na plataforma SAP HANA no contexto de ambientes mainframe, né? Falando um pouco da plataforma do SAP HANA, uma plataforma que tem uma série de componentes, dentre eles o próprio componente de gestão de dados, que é o banco de dados do SAP HANA, em memória colunar, né, e uma série de outros. Então, você pode ter uma biblioteca nativa de componentes preditivos, que você pode se beneficiar de um time series, de redes neurais, de um ARIMA, etc., em funções dentro da própria plataforma. Você pode ter uma análise geoespacial também dentro da própria plataforma. Você pode ter data masking, streaming, modelagem, virtualização e etc., né? Isso sem mover seu dado ou trabalhando numa visão de federação e etc. Então, simplifica muito o contexto de gestão de dados, né?
e permite que a gente seja muito ágil nas entregas das demandas que a gente tem, tanto de negócio quanto de clientes, né? Principalmente com foco em inovar de uma forma rápida. E quando a gente olha isso no ambiente mainframe, a gente pode contextualizar 5 casos de uso. Tá? O primeiro deles é se beneficiar dos logs que vocês já podem ter dos seus DB2, né? E federar essa informação, federar esse dado de uma forma virtualizada dentro do ambiente HANA. Então, imagina que você quer fazer uma consulta usando dados do DB2 com algum dado que você tenha num SGDP, que você tenha no ambiente RP, que você tenha em qualquer outra aplicação e quer criar um relatório disso. Poxa, a gente pode migrar isso via um componente do Smart Data Access da plataforma HANA de uma forma federada, onde para mim vai ser uma tabela que eu vou passar a consultar, onde na verdade a gente tem o seu modelo dos logs do DB2. Né? Isso vocês já se beneficiam de um projeto muito mais rápido, porque você já tem essa estrutura de logs e você não sobrecarrega o mainframe. Pelo contrário, né? Se você quer tirar alguns joins que você tem no mainframe, algumas queries que você tem no mainframe que partem do princípio das tabelas que estão no DB2, eu posso levar isso para a camada do HANA. Né? Então, você já começa a poder descarregar os MIPS do mainframe nesse contexto. O segundo caso é o caso onde a gente se beneficia do uso das filas MQ que você já pode ter configurado. Então, a gente tem alguns clientes no Brasil, por exemplo, que eles têm uma boa arquitetura desenhada em cima de filas MQ, que a gente vai se beneficiar dessas filas para trazer o dado para dentro da plataforma do HANA. Já que essas filas já existem, já são governadas dentro de um contexto de gestão de dados pelo cliente, né, a gente vai usar isso como se fosse uma fila Kafka, por exemplo, como se fosse uma mensagem Kafka dentro do ambiente do HANA. Então, consigo ver o fluxo de mensagem fluindo por dentro do ambiente e consumo esse dado em tempo real. Tá? Então, isso é um benefício muito grande que a gente acaba tendo com a plataforma. O terceiro caso é usando o Smart Data Integration. Então, aqui a gente já passa a replicar o dado. Né? Então, nesse caso, a gente se beneficia também do log, do DB2, replica esse log para uma tabela dentro do HANA. Então, o que eu passo a fazer? Poxa, eu passo a ter esse dado nesse momento disponível em tempo real. Então, se é uma aplicação que eu quero que ela tenha robustez, eu quero que ela seja ao mesmo tempo analítica e transacional, eu já começo a, dessa forma, esvaziar outras queries, outros joins que eu posso ter, ou outros processos que eu posso ter no mainframe, já reduzindo o workload e os MIPS aí. Tá? Então, é mais um cenário interessante. O quarto cenário é o cenário onde a gente replica as tabelas. Então, a gente passa a olhar uma tabela do DB2, não vou olhar o log nesse caso, mas a gente já vai olhar a própria tabela, né? Acabo deixando uma carga de consultas no mainframe, mas eu posso esvaziar uma boa parte de outras consultas, de ETLs que acontecem aqui dentro do mainframe, nessa camada do componente SDI do HANA. Então, os ETLs acabam acontecendo na camada do HANA. Então, as transformações, a extração, se eu estou fazendo um match, se eu estou fazendo um depara, se eu estou fazendo um join com uma outra tabela, por exemplo, eu posso levar essas N tabelas que estão fazendo parte desse contexto join e jogo esse processamento para o HANA resolver. Né? Então, descarrego mais MIPS aí do mainframe. Tá? E acabo entregando toda essa plataforma aqui disponível em tempo real. O quinto caso ele é bem característico, é bem interessante, né? Para quem ainda tem muito conteúdo em Visan, em Adabas ou outros file systems, aí vamos falar dessa forma, né? Seja em C, seja em COBOL, em PL, né? Então a gente acaba enxergando esse contexto, a gente acaba enxergando esse conteúdo como proxy, né? Dentro do HANA. Para mim, eu olho para parecer que é uma função, uma consulta. E eu estou olhando todo esse ambiente do mainframe. Então, isso é bem diferencial competitivo, isso é um diferencial competitivo da plataforma, né? Poder usar e se beneficiar de usar os Visan, os Adabas, para dentro do nosso contexto do HANA. Então, o que acaba acontecendo, gente? Se a gente olhar essa arquitetura, como ela se compõe, a gente usa o HANA como o meio do caminho, né? Como a plataforma intermediária da inovação para a robustez que vocês têm no mainframe. Então, resumindo aqui os tópicos, né, a gente consegue esvaziar uma boa parte desses MIPS, né, reduzir uma boa parte desses MIPS que estão acontecendo no mainframe, principalmente do dado em diante, né, os selects, os joins,
a principal camada analítica que você tem, os níveis de transformação que você tem para chegar numa camada analítica, a gente acaba resolvendo isso na camada do HANA. Então, é um benefício super bacana, que pode ser implementado de uma forma rápida, principalmente usando aquilo que vocês já têm no contexto do mainframe, como vocês podem ver. Se vocês quiserem conhecer melhor sobre esse contexto dos mainframes com a solução SAP HANA, vocês podem se inscrever nesses treinamentos da SAP em HANA e em mainframes, nos links abaixo. E vai ser um prazer, e a gente está à total disposição de vocês, se vocês quiserem rodar um workshop de Data Strategy conosco, olhando esse contexto do mainframe de vocês, olhando o que vocês podem ter para acelerar o projeto, essas filas MQ que eu comentei, os logs do DB2, ou se beneficiar dessa agilidade que a gente pode ter no consumo dos Visan e dos Adabas, e partir para um projeto em conjunto. Vai ser um prazer trabalhar com vocês, a gente está à disposição, só buscar o seu executivo de contas, ou o seu I que você conheça, ou me mandar um contato, né? Pode ser no meu e-mail, pode ser via LinkedIn, que vocês preferirem, estou à disposição, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Obrigadão e até mais.